Fala pessoal, Felipe aqui. Essa aula se destina às turmas 701 e 702. Ela faz parte do primeiro bimestre e o assunto é Arte Românica, parte 2. Nossa aula de hoje irá abordar a segunda parte da arte românica e veremos então tópicos como a escultura, a pintura e as iluminuras. Para relembrar rapidamente da aula anterior, descobrimos que durante o período da Idade Média e da arte românica, a Igreja utilizou os meios disponíveis para ensinar os fiéis e letrados sua doutrina teocêntrica, Deus no centro de tudo. Vimos também que até mesmo o formato das igrejas eram pensados para lembrar uma cruz. Começamos nossa aula de hoje falando sobre outros itens encontrados nas igrejas e que auxiliavam a criação do imaginário religioso na mente dos fiéis, como as esculturas espalhadas em pontos estratégicos desses edifícios. Um dos locais onde as esculturas românicas eram encontradas se chamava tímpano, o espaço localizado acima das portas das igrejas, onde as esculturas eram feitas do lado externo. Para que todo fiel que entrasse na igreja, a primeira visão que ele tivesse fosse essa cena esculpida. Em nosso livro, encontraremos o exemplo do tímpano da Abadia Sainte-Foy, em Conques, considerado uma das obras fundamentais da escultura românica por suas qualidades artísticas, originalidade e dimensões. Podemos perceber mesmo, sem saber qual a história está sendo contada, que existe uma figura central, entronizada, e a partir dessa figura toda a cena vai se desenvolver. Como já sabemos, a doutrina do cristianismo coloca Deus no centro de tudo, e por esse motivo podemos concluir que a figura central da imagem é Cristo, o Filho de Deus, que se fez humano para livrar a humanidade dos pecados. A cena representada conta a história da salvação e do juízo final, e ela é contada no Evangelho de Mateus. A organização dessa cena ela é feita em três partes espaciais, que vai contar com o plano terrestre, o celestial e o subterrâneo, e os três níveis temporais, né? Passado, presente e futuro. Como comentado em nosso livro, na parte baixa da composição, nós temos a representação do passado e o mundo subterrâneo, com o paraíso e o inferno. Na parte central da imagem, nós temos o presente terrestre, onde à esquerda encontram-se os eleitos ao paraíso e à direita os pecadores que ainda terão o julgamento. A parte superior da imagem é a representação do céu e do futuro, os domínios da eternidade próximos a Deus, o lugar final após o julgamento de Cristo e para onde vão os eleitos. Analisando brevemente a imagem e a preocupação do artista com a divisão temporal, espacial e simbólica de cada elemento da imagem, nós vamos perceber o valor de ensino dessa composição para o fiel do período e compreender um pouco mais da função da imagem como Bíblia dos Iletrados, essa imagem que vai servir de ensinamento para todas as pessoas que não sabem ler e que têm contato com essas igrejas e vivem a religião muito fortemente. Nós precisamos levar em conta que, como característica das obras românicas, muitas esculturas eram produzidas de maneira simples, possuindo um caráter curto e alongado e sem a representação de movimentos naturais. E é por esse motivo que as figuras parecem estar congeladas em uma pose rígida. Outro local onde eram encontradas as esculturas do período eram nos capitéis, que eram as partes superiores das colunas de sustentação das igrejas, sempre representando essas passagens bíblicas e temas da vida de Cristo. O segundo tipo de imagem produzida no período eram os afrescos, que eram técnicas de pintura feita a gesso ou argamassa com pigmentos de cores dissolvidos em água. Para realizar essas pinturas nas paredes das igrejas, os artistas aplicavam a tinta sobre o gesso ou argamassa ainda frescos ou seco, e para que essas pinturas elas se integrassem na parede, que elas virassem uma coisa só. Aqui, mais uma vez, nós encontramos passagens bíblicas e cenas da vida de Cristo. E em nosso livro nós encontramos uma fotografia de um afresco encontrado na Catalunha, na igreja de São Clemente de Itaú, e quando observamos mais uma vez a representação de Cristo, o Filho de Deus, ao centro, com Maria dessa vez, nós percebemos que nessa imagem o mesmo encontra-se representado como uma criança, recebendo as figuras de três reis, que
estão, identificados aí com a coroa e a roupa, que tem a coloração vermelha e azul, que era a cor dos nobres no período. E essa cena ela faz parte da composição da adoração dos três reis magos assim que o Cristo nasce. Os afrescos românicos eles vão apresentar geralmente duas características principais, que são o colorismo e a deformação, que deixam de lado a busca pela representação real e dão mais valor aos detalhes para que as imagens sejam compreendidas pelos fiéis de maneira clara. A intenção dessas imagens é transmitir a mensagem da Igreja, complementando os ensinamentos. Por esse motivo, nós teremos representações do período uma ausência da perspectiva, dessa busca pela realidade, e essas imagens vão ser planas. As imagens também eram muito utilizadas como apoio dentro dos livros e iluminuras. Com o propósito de disseminar o conhecimento bíblico, a Igreja produzia cópias da Bíblia, livros de orações ou livros devocionais, considerados objetos sagrados, e que eram ilustrados com diversas imagens para justamente auxiliar a compreensão das histórias ali contadas. Os desenhos ou pinturas utilizados para decorar e ilustrar essas histórias são chamados iluminuras. E toda a produção com essas características são conhecidas também como manuscritos iluminados, no sentido de a arte iluminar, ajudando os fiéis a entenderem as histórias de forma mais clara e fácil. Observando a produção imagética desse período, nós vamos perceber que grande parte da produção artística é voltada para o propósito da religião, porque a Igreja era a grande patrocinadora dos artistas e isso refletia no que era pintado, esculpido e ilustrado. Como a imagem era o mais importante, não se tem registros sobre os nomes de quem produziu arte nesse período, e por isso a Igreja entendia que as imagens não eram invenções dos artistas, mas sim manifestações de Deus que ajudavam a criar tradições e a aproximar as pessoas cada vez mais da fé. Então esses artistas eles serviam como ponte entre o humano e Deus. Nessa semana faremos os exercícios das páginas 124 e 125 e, após responder e tirar as dúvidas comigo no privado, me mande por foto com seu nome e turma. Nossa explicação se encerra por aqui. Bom exercício e até a próxima.